paz do Senhor a todos nossos queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual da aula da EBD Setor Mapim, que é a Escola Bíblica Dominical do Setor do Bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável, que é o pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical os evangelistas Valmir, Enéas e Donizete. Temos aqui também as secretárias da Escola Bíblica Dominical, a irmã Fátima e a irmã Salete Flores. Eu sou o professor Claudine Santos e estarei discorrendo aqui com você e fazendo um resumo aqui com o que antecede a lição de domingo, que é a lição de número 5, Zorobabel. Ele recomeça a construção do templo. E o texto aula está em Ageu, no capítulo 2, do versículo 10 e 18. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Interessante. E a leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 5, do versículo 1 ao 2, como também está em Ageu, no capítulo 1 e do versículo 1 ao verso de número 12. Também está em Zacarias, no capítulo 4, do versículo 6 e 10. Então, eu estarei aqui fazendo aqui um fechamento aqui dentro de cada livro que o comentador Ulrich Beckstein ele propôs para nós nesta lição de número 5, que é todo esse conteúdo aqui. Então eu gostaria que você pegasse aqui o seu papel e pegasse a sua caneta e o seu lápis para você fazer as anotações, pois estarei citando várias, mas são várias referências bíblicas que eu não estarei lendo por não tomar muito tempo dessa aula tão resumida, mas vocês poderão anotar e depois poderão pausar esta aula e depois de ser enviado, você poderá pausar essa aula, você poderá estar analisando o contexto dentro das páginas das escrituras. Então aqui, queridos, eu gostaria de pegar aqui em Esdras, no capítulo 5, do versículo 1 ao verso número 2. Mas antes de eu entrar aqui, o tópico de número 1 aqui da lição vai falar sobre que Deus suscita profetas Ageu e também Zacarias. E num tópico de número 2 aqui, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. E tópico de número 3, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Então aqui, nós vamos aqui, eu estarei aqui comentando para ver se nós chega em um dominador comum. Então aqui em Esdras, no capítulo 5, voltando aqui, no capítulo 5 do versículo 1 ao verso de número 2. Dentro desses versículo 1 do capítulo 5 de Esdras, os profetas, eles profetizaram aos judeus. O reinício e conclusão da construção do templo só foi possível graças ao ministério profético de Ageu e também de Zacarias. Como está em Ageu, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9 até o 11, e as suas profecias incluem, primeiro, ordem diretas de Deus, como está em Ageu, no capítulo 1 e do versículo 8. Segundo aspecto, advertência e repreensão, como está em Ageu, no capítulo 1 e do versículo 9 e 11. Terceiro aspecto, exortação, como está em Ageu, no capítulo 2 e do versículo 4. O quarto aspecto, alento mediante a promessa de bênçãos futuras, como está em Ageu, aqui no capítulo 2, do versículo 6 ao verso 9. Como também está em Zacarias, no capítulo 8, do versículo 3. Então a palavra de Deus, através de Jeremias, pusera em marcha o início da construção do templo, como está no capítulo 1 e do versículo 1.
E da mesma forma, agora, a palavra do Senhor, através de Ageu e também de Zacarias, impulsionava a conclusão da obra da casa de Deus, como está no capítulo 6 e também no verso 14. Olhando aqui para o versículo de número 2, profetas de Deus que os ajudavam. Queridos irmãos, a piedosa liderança de Zorobabel e também de Jesua levou a efeitos, a reconstruções do templo. Porém, Esdras, nós podemos observar aqui que nota dois outros fatores que contribuíram também para a vitoriosa restauração da casa de Deus. Primeiro, o ministério dos profetas Ageu e também de Zacarias em muita contribuiu para que a conclusão da obra, ou seja, apesar dos muitos obstáculos e também reveses, a obra de Deus sempre requer o quê? Participação dos seus profetas e também das realizações dos seus propósitos concernente a qualquer geração que seja. Segundo, nós podemos observar aqui com outro elemento chave que uma bênção bem sucedida da restauração da casa de Deus foi o quê? A dedicação dos anciãos e também do povo, como também nós vemos aqui no verso 5 e 8. Então veja bem, é que eles não se tornaram apáticos e nem aceitaram os desafios com indiferenças. Antes, ou seja, empreenderam a tarefa com grande diligência. E Deus então abençoou a obra de suas mãos. O reino de Deus sempre progride através das palavras e também das ações dos dirigentes e também do povo que, ao trabalharem juntos, dedicam-se plenamente ao propósito de Deus para que esse mesmo povo. Você viu que coisa interessante aqui, irmãos? Então, muito bem. Quando eu observo aqui o verso 3, quem vos deu ordem para edificar esta casa? É uma pergunta, dentro do verso 3 já. Então, os fiéis obedeceram a palavra do Senhor através dos seus profetas. Primeiro, eles dedicaram-se a trabalhar para a glória de Deus, como nós vemos aqui no verso 2. E Deus então estava com eles de modo especial, como nós observamos aqui no verso 5. Todavia, irmãos, o inimigo ele surgiu e se opôs à obra, como nós vemos aqui no verso 3. Queridos irmãos, então sempre que haver progresso, um progresso espiritual, podemos prever que vai vir oposição. Vai vir oposição, aprovação da parte de Satanás e dos inimigos de Deus. Então o povo de Deus deve enfrentar tal oposição com oração, contínua a Deus, confiança nele e avançando até a conclusão da obra. E deixo aqui uma referência para o livro de Efésios, no capítulo 6 e do versículo 11. Muito bem. Então aqui eu findo aqui a primeira parte do tópico de número 1 e vou caminhando aqui para o tópico de número 2, falando, queridos irmãos, falando sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, e entrando aqui também já comentando sobre o livro de Ageu. Estarei falando aqui, comentando um fundo histórico sobre o livro de Ageu, que gostaria que vocês não saíssem daí. Estarei trazendo detalhes importantes que vai corroborar com o seu entendimento. Então estarei comentando aqui sobre o tópico número 2, já falando sobre o profeta Ageu. Muito bem, então pegando aqui por base aqui o livro de Ageu, no capítulo 1, tá certo? E do versículo 1 eu vou ver se consigo até o verso número 12, mas está pedindo também até o 9. Muito bem. Então o que acontece aqui, queridos? De Ageu, de Joel até Ageu, passaram-se há mais de 300 anos. Ou seja, a hegemonia política e militar nesta fase da história mundial estavam com persas, porque os assírios e babilônicos já não existiram mais como um império.
quando ao pecado de Judá, e estes não era exatamente uma idolatria, mas o cativeiro erradicara de vez a esta prática. Então o que acontece aqui? O problema agora, igualmente grave, era indiferente à multidão e o comodismo espiritual dos judeus em relação à obra de Deus. Então veja bem, o que nós podemos observar aqui sobre o livro de Ageu? Nós vemos aqui o contexto histórico, nós vemos aqui a vida pessoal, nós vemos aqui a Zorobabel, nós vemos aqui a estrutura em mensagem. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui dentro desses versículos daqui, beleza? Então veja bem, no contexto histórico, no livro de Esdras, nós vamos encontrar alguns relatos das primeiras décadas do período pós-auxílios. Por isso que é fundamental ler os 6 primeiros versículos do livro, para que nós tenhamos uma compreensão sobre o profeta Ageu. O rei Ciro da Pérsia, ele baixou um decreto que trouxe o fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. Pouco tempo depois, a primeira leva dos hebreus partiu-se da Babilônia de volta para Judá. E aí nós vemos aqui o primeiro aspecto, Cambises. Ciro reinou até 530 a.C., ano em que faleceu o Cambises, identificado na Bíblia como o Artaxerxes, como está em Esdras, no capítulo 4, do versículo 7 ao 23. Ele também reinou em seu lugar até 522 a.C., e este, por dar ouvidos a uma denúncia dos vizinhos invejosos e hostes de Judá, eles decidiram então embarcar a construção da casa de Deus em Jerusalém, como está em Esdras, no capítulo 4, do versículo 23. Então veja bem aqui, no segundo aspecto, Dário e Astaspes. Dário e Astaspes, após a morte de Cambises, Dário então e Astaspes, eles assumiu o trono da Pérsia, reinando até 486 a.C. e autorizou a continuação da obra do templo. Ele é citado nas escrituras sagradas simplesmente como Dário, como está em Esdras, no capítulo 6, do versículo 1, e se estende até o verso número 13. Muito bem. Então aqui é um contexto histórico, mas a vida pessoal. Não há, além do profeta, um outro Ageu no Antigo Testamento. O seu nome, ele aparece 9 vezes na profecia e 2 no livro de Esdras, como está em Esdras, no capítulo 5, do versículo 1, como também está no capítulo 6, do versículo 14. E Ageu foi o primeiro profeta a atuar no pós-auxílios. O seu chamado ocorreu-se cerca de 2 meses antes de Zacarias receber o primeiro oráculo no ano segundo do rei Dário, em 520 a.C., como está aqui no verso 1 e 1. Como está também Zacarias no capítulo 1 e do versículo 1. Só especificando aqui para os irmãos, aqui, o fato de Ageu apresentar-se como um profeta, como nós observamos aqui no verso 1 do 3 e até o 12 do capítulo 1 de Ageu, e nós vemos aqui que demonstra que o contemporâneo reconheciam o ofício sagrado. Além disso, apenas Abacuque e Zacarias menciona o ofício profético e também as suas apresentações, como está em Abacuque no capítulo 1 do versículo 1, e conta também como Zacarias do capítulo 1 do versículo 1. E aqui nós vemos aqui a vida pessoal deste homem de Deus. Aqui nós vemos aqui Zorobabel. Muito bem. A profecia de Ageu foi dirigida a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e Jesua, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, como nós vemos aqui no verso 1. Sobre a sua liderança de sacerdote Josué e Jesua, filho de Josadaque, os remanescentes judeus retornaram da Babilônia para Jerusalém, como está em Esdras, no capítulo 2, do versículo 2, e Neemias também, como está no capítulo 7, do versículo 6 até o 7,
e também no capítulo 12, versículo 1. Eu disse para você que estarei citando várias referências bíblicas, então fica atento para você fazer as anotações. Veja bem, a promessa divina dirigida a Zorobabel é messiânica, como nós vemos aqui no capítulo 2 e do versículo 21 ao 23, sendo que a própria linhagem messiânica passa por ele, como está em Mateus, no capítulo 1 do versículo 12, como também em Lucas, no capítulo 3 do versículo 27. E dessa forma que Jesus é filho de Davi, mas também de Zorobabel. Interessante isso, mas deixei a referência aqui para vocês lerem. Então agora veja bem, falei sobre Zorobabel, agora eu quero falar sobre a estrutura e a mensagem. Então o livro ele consiste em 4 cultos oráculos. O primeiro foi entregue no 6º mês, no primeiro dia do mês, no versículo 1. Mês hebraico de Elul, né? Que é 29 de agosto. Segundo, no 10º mês, o 21º do mês, como está no capítulo 2 e do versículo 1, mês de Isreis, que é 17 de outubro, ou seja, o 3º e o 4º oráculo vieram do mesmo dia, o 24º dia do mesmo nono, como está no capítulo 2 e do versículo 10 ao 20. Mês de Gisleu, 18 de dezembro, revelação findada diretamente dada por Deus, como nós vemos aqui, verificamos no verso 1 e 3. Apenas Ageu apresenta com tamanha precisão, queridos irmãos. Então, apenas Ageu, recapitulando aqui, apenas Ageu, ele apresenta com tamanha precisão as datas dos recebimentos dos oráculos. O tema do livro é a reconstrução do templo. Sempre aparece um carro para tentar atrapalhar, mas é isso mesmo. Vamos lá, vamos continuar. 10 falam sobre a casa de Deus de Jerusalém, dentro dos capítulos. E no Novo Testamento, aqui Ageu também é citado com a única vez, como está em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 26 e do verso 27. Muito bem. Então eu falei aqui sobre a estrutura e mensagem. Então eu gostaria de falar sobre a responsabilidade e obrigações. Primeiro, nós vemos aqui a desculpa do povo. Ageu inicia então a sua mensagem com uma forma profética que aponta para a autoridade divina, como nós vemos aqui no verso 2. O povo em débito que estava com o Eterno, e em vez de reivindicar o decreto de Ciro para continuar a construção do templo, usou a desculpa que não era tempo de poder construir. Por isso, o Senhor ele evita chamar Judá de meu povo, e referindo-se então a eles como se esse povo, em outras palavras, Deus não gostou da desculpa dessa nação. Como está em Jeremias, no capítulo 14, do versículo 10 ao 11. É triste quando o povo não entende o que Deus quer. Aí Deus pune o povo. E queridos, aqui o segundo aspecto, a inversão de prioridade. Como nós observamos aqui no verso 3 e 4, o oráculo volta a dizer que a palavra de Deus veio a Ageu, no verso 3. ênfase que demonstra um discurso do profeta, uma mensagem divina e diretamente do Senhor, que inclusive trouxeram a Judá de volta a Jerusalém para construir a sua casa. Mas o povo ele procurou ser mais em morar nas suas casas forradas, do enquanto que o templo sujo, embarcado, havia ocorrido há 15 anos. E continuava então em total abandono. Isso nós vemos aqui no verso 4, isso então era uma oposição insensata. Os judeus negligenciaram uma responsabilidade que através do rei Ciro o Altíssimo lhe tinha atribuído, como está em Esdras, no capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Então, queridos, o desprezo pela casa do Altíssimo representa
o gesto de ingratidão do povo judeu. Veja o reverse de Davi, como está em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 2. O terceiro aspecto aqui, um convite à reflexão. Queridos irmãos, no versículo 5 vemos um apelo à consciência e o bom senso, pois é o próprio Deus que fala. Tal exemplo nosso é que nós devemos o quê? Parar e refletir, avaliando a situação da nossa volta. Percebemos então, inclusive, o agir do Senhor. Muito bem. Então eu falei aqui, fecho aqui falando aqui sobre as responsabilidades e obrigações dentro dos versos, acompanhando a lição. E gostaria de continuar falando aqui sobre a exortação divina. Veja bem aqui, queridos. Isto tudo é o que está relacionado no livro de Ageu, tá certo? Aqui no capítulo 1 e do versículo 1 ao 9, tá bom? Ainda dentro do tópico número 2, fechando o tópico número 2 aqui, eu vejo aqui a crise econômica. O profeta fala sobre o trabalhar, comer e beber e vestir como se necessidades básicas, pois aqui garante a dignidade do ser humano, mas temos aqui um quadro deplorável da economia do país. Nós vemos aqui a abundante semeadura produzia muito pouco. A quantidade de víveres não era o suficiente para saciar a fome de uma multidão, de todos. A bebida era escassa, as roupas de baixa qualidade e o salário nem tinham a bênção de Deus, como está no verso 1 ao 6. Tudo isto por causa da minha casa, que estava deserta e cada um de vós corre às suas próprias casas. Deus falando no verso 9. Então era o castigo pela desobediência. E nós vemos aqui em Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 38 ao 40, era o resultado da ingratidão do povo. Por isto, o profeta convida a todos ao quê? A refletirem, ter uma consciência aberta para ver o que de fato está acontecendo e não onde está o erro. Aqui vejo então a solução. Nem tudo estava perdido. Deus, ele enviou Ageu para apresentar uma saída ao povo. O profeta deveria levar adiante o compromisso e também assumido com Deus. Subir ao monte, cortar madeiras e construir a casa de Deus. Fazendo assim, o Senhor se agrada de Israel e o nome do Eterno será glorificado, como está no verso 8. Não era comum o povo e as autoridades acatarem a mensagem dos profetas naqueles tempos. Oséias e Jeremias são exemplos clássicos disso, mas aqui foi diferente. O Espírito Santo atuou de maneira tão maravilhosa, queridos irmãos, que ocorreu um verdadeiro avivamento e a construção do templo então foi e prosseguiu sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, como está no verso 14. O segundo templo, enquanto isto, na Pérsia, o novo rei Dário Estaspes pôs o fim ao embarco e ele colheu ofertas para a construção e deu ordem para não faltar nada durante o andamento da obra. Ele ainda pediu oração ao povo de Deus em seu favor, como está em Esdras no capítulo 6 e do versículo 7 e 10. Quem dera se todos os governantes colocassem Deus em primeiro plano. O nosso Brasil estão vivendo essa decadência, na saúde, que nem se fala, política, nem vou comentar. Mas vamos deixar isso aqui para lá. Mas finalmente o templo foi inaugurado em 516 a.C., no 6º ano de Dário, como está em Esdras, no capítulo 6, do versículo 15. Este é o segundo e último templo de Jerusalém na história, queridos irmãos. A história dos judeus. E assim, a presença de Deus no templo fez da glória da segunda casa maior do que o da primeira casa. Como está em Ageu, no capítulo 2
e do versículo de número 9. Então nós entendemos? Então o templo era construção inferior. A construção do templo de Salomão é maior do que a glória do tabernáculo. Mas em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, nós estamos templo e morada do Espírito Santo. A glória do terceiro templo, que somos nós, igreja, é maior do que as anteriores, feitas por mãos humanas. Muito bem. Então, aqui eu findo a falar sobre aqui dos profetas Ageu e vou comentar aqui com vocês aqui no livro de Zacarias, que é do capítulo 4, versículo 6 ao 10, e já fecho aqui e já vou para a conclusão aqui. Não saia daí, porque estou comentando aqui os tópicos da lição e comentando os livros da lição para rechear a nossa aula e ter um entendimento mais claro dentro do contexto posto aqui para nós aqui. Muito bem. Então aqui nós vemos aqui dentro de Zacarias, do capítulo 4, versículos 6 e 10, eu vou ler um verso anterior e começar a comentar aqui com vocês dos versos, que é o verso 3. Muito bem, Zacarias do capítulo 4, verso 3, nós vemos aqui duas oliveiras. As duas oliveiras, elas representam o ministério sacerdotal de Zorobabel e de Josué. Como está em Ageu, no capítulo 1, do versículo 1. Primeiro, as árvores simbolizavam um manancial contínuo de óleo. Os dois líderes, pois deveriam guiar o povo em uma vida fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Segundo aspecto, as árvores elas representam também os ministérios real e sacerdotal do profeta, do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele é quem batiza no Espírito Santo. Todas as plenitudes adicionais provém dele, porque Cristo é o centro. Muito bem. No verso aqui, caminhando aqui, 4 e verso 6, aqui no verso 6 eu posso observar aqui que não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Embora essa mensagem aqui, ela tenha sido entregue a Zorobabel, aplicável a todos os crentes, como está em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Nem o poderio militar, e nem o político, e nem as forças humanas poderão afetivar a obra de Deus. Só conseguiremos fazer a sua obra se formos capacitados pelo Espírito Santo. Como está em Josué, no capítulo 6, do versículo 34, como também em Isaías, no capítulo 31 e do verso 3. Jesus, ele iniciou o seu ministério no poder do Espírito Santo, como está em Lucas, no capítulo 4, do versículo 1, e se estende até o verso de número 18. E a igreja, irmãos, ela foi revestida pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes para cumprir a grande comissão, como está em Atos do capítulo 1, versículo 8, como também no capítulo 2 do versículo 4, tá certo? Muito bem. Então, somente se o Espírito governar e capacitar a nossa vida, é que nós poderemos então cumprir a vontade de Deus. E é por isso que Jesus, ele batiza os seus seguidores no Espírito Santo. Aqueles que crêem nele e que nele em si próprio, no seu próprio interior, já é batizado no seu interior, e o homem morre para o mundo e vive para Cristo. Somente em Cristo é que nós podemos ser sepultados e revivificados, porque ele é o centro. No verso 7, veja bem, as dificuldades que aparecem aqui é tão grande como a montanha, serão vencidas pelo poder do Espírito que opera através na nossa vida. Mas as manifestações do Espírito, se não fizerem presente em nossa vida, o povo de Deus será o que? Esmagado pela oposição e pelos problemas espirituais. Então, aqui nós vamos ver aqui uma problemática, se a gente não estiver de acordo com a palavra de Deus. Terminando aqui, já caminhando aqui para o verso 10, 4 verso 10, quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem desprezam o dia das coisas pequenas? Uma pergunta. Para alguns, queridos irmãos, a obra que o povo realizava parecia ser de nenhuma importância, pois nenhuma obra feita sobre o poder do Espírito de Deus e sua bênção deve ser considerada insignificante. Pelo contrário,
tem valor e importância e também eternos. Queridos irmãos, então a profecia tem importância, a profecia sempre teve importância em todo o contexto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vemos aqui o último profeta é João Batista, em sessão a Cristo Jesus, e depois disso não houve mais profeta. Jesus falou sobre os dons espirituais, os dons espirituais, que é o dom de profecia, mas a profecia das profecias é o quê? Essa aqui, ó, é a palavra de Deus. Ela fala mais alto. Pode vir um anjo trazer um evangelho, pode vir um anjo profetizar. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, é barca furada, tá bom? Porque a Bíblia ela é a profecia das profecias. Deus usa sim alguns com o dom de profecia, mas não existe profeta. Profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Mas, como já disse, o último profeta foi João Batista, em sessão a Cristo Jesus. Deus usa alguns por misericórdia como dom de profecia, mas não como ministério profético, tá bom? Queridos, fica aqui com essa aula tão resumida, e que Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Possivelmente o pastor Cristiano Matias estará dando essa aula, que é a lição número 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, mas senão estarei com vocês aqui compartilhando o conhecimento. Que Deus abençoe a todos vocês e um abraço do seu amigo hoje e sempre. E a paz do Senhor.